1 Samuel 1, do 5 ao 7 e depois só o versículo 10. Olha só o que diz a palavra do Senhor. A Ana, porém, dava uma parte excelente. Eu vou ler aqui com vocês. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele, de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Amém? Vamos ler de novo esse. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Feche os olhos, peça para Deus falar mais ainda com você. Pai, fala conosco, Senhor, porque nós queremos ouvir mais e mais da tua voz, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Queridos, nós vamos ver as 9 vitórias de Ana. As 9 vitórias de Ana. E talvez você possa dizer, mas as 9 vitórias de Ana eu já conheço 7 já. Ela teve 7 filhos, mas não. Coloca, por favor, ajuda, Dani, ele a pôr na Almeida Revista e Atualizada. Pois, amém. Tá bom, das 9 bênçãos de Ana, foram os 7 filhos que ela teve. Não. Você vai ver junto comigo hoje, porque nós conhecemos a Ana. Vocês viram lá, né? Junto comigo, que a madre dela estava cerrada. Ela era estéril. E a gente sempre enfatiza isso, né? A Ana era uma mulher estéril, né? Que ela parou de chorar, de lamentar e foi ao altar. Ana era a mulher estéril, né? Que venceu a depressão, a paralisação e se levantou para buscar a Deus. A Ana era uma mulher infértil na sua vida, mas ela teve uma ação espiritual. A Ana foi aquela que fez um voto e cumpriu o voto com o Senhor. Ana foi aquela que consagrou o seu melhor, o que ela mais amava e entregou a Deus. Então todos nós conhecemos a história de Ana. Ana, uma mulher que por causa da sua esterilidade, ela não podia ter filho. Vocês viram, né? Que ela tinha uma rival que a provocava, sempre a provocava. Coloca no 7, Mateus. Ela era provocada. Cada vez que ela subia à casa do Senhor, o que acontecia? A rival provocava ela. Ela era irritada, ela era provocada constantemente por causa daquilo que ela não tinha. E até um dia chegou um momento que ela só chorava, olha só. Ela chegou num momento de depressão profunda, que ela já não queria nem comer mais, ela só queria chorar por aquilo que ela não alcançava, por aquilo que ela não tinha, mas chegou um dia que ela se levantou e ela falou, eu vou para o altar de Deus. E nós vimos no versículo 10, que então ela se levanta e ela vai para o altar, ela vai para o templo e ela ora ao Senhor com a amargura da alma dela, e ela chora diante do altar e ela faz um voto a Deus e ela fala, Senhor, se o Senhor, meu Deus, me der esse filho, se o Senhor mudar minha sorte, Senhor amado, eu vou oferecer ao Senhor o meu filho. E realmente, passou-se o tempo, ela engravidou e ela teve o Samuel, o jovem, a criança Samuel, o bebê Samuel, e ela consagrou a Deus esse jovem.
essa criança que se tornou um jovem de Deus, um profeta, e ela cumpriu o voto que ela fez. Mas tudo isso é um ensino que nós conhecemos e sabemos. Mas hoje nós vamos ver como essas atitudes dela, de se levantar, de não ficar mais lamentando, mas reagir, buscar em Deus o milagre, como isso trouxe sobre a vida dela vitórias. Como isso trouxe vitórias além dos 7 filhos que ela teve. Porque no fim, ela não teve só um filho, você vai ver junto comigo. Deus deu aquele filho, ela entrega para Deus e depois ela tem mais filhos. Ela teve ao todo 7 filhos e isso foi a bênção que veio em decorrência do que ela se tornou depois que ela foi buscar a Deus. E nós vamos ver o cântico de vitória de Ana juntos. Nós vamos ver esse canto dela que está lá no capítulo 2. E você vai ver aí as 9 vitórias de Ana. A primeira vitória de Ana foi que o seu coração foi alegrado e a sua força em Deus foi elevado. Capítulo 2, versículo 1. Diz assim: então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada. Então, queridos, depois que aquela mulher se levanta para buscar a Deus, ela teve muito mais do que a conquista que ela pediu no altar. A primeira vitória grandiosa na vida dela foi isso. O coração dela foi alegrado. E a força dela em Deus foi exaltada, foi elevada. Vocês viram lá no versículo 6, no versículo 7, que ela era amargurada de alma. Vocês viram que antes ela só chorava, ela só tinha dor dentro dela. Mas depois que ela reagiu, depois que ela abandonou o choro e foi buscar em Deus o seu milagre, o grande milagre que ela viveu, não foi só a conquista dela, foi que o coração dela foi alegrado. Foi que o coração dela agora se regozijava. Ela não conhecia alegria. Ela só conhecia choro. Ela só conhecia nervosismo. Porque havia alguém ainda irritando ela o tempo todo. Atormentando a vida dela o tempo todo. Mas agora, porque ela reagiu da forma certa. Como você tem reagido na vida? Como você tem reagido diante das tuas dores, diante das dificuldades, diante dos desafios? Vocês viram, né, o testemunho? E tem tudo a ver com a palavra de hoje, né? Como você tem reagido diante das afrontas? Ah, você é louco? Como que você vai fazer tudo isso? Ah, você ainda vai morrer, vai deixar tudo isso? Como que você vai pagar tudo isso? Como que você sonha uma coisa dessa? Como você tem reagido, querido, diante das adversidades? Você tem o quê? Só chorado, lamentado? Vocês viram como ela reagia antes? Só chorava. O que esse casal podia ter feito? Ai, é mesmo, né? Nós nunca vamos ter condições. Nós não temos condições. Ai, é mesmo, né? Nossa, quanta coisa vai acontecer, né? Em 30 anos. Ai, é melhor mesmo a gente nem tentar. Eles podiam ficar reféns da ofensa, da incredulidade, do julgamento alheio, como ela podia ter ficado ali abatida, desmotivada, mas não, ela reagiu. E quando você reage em Deus, você vai viver essa primeira bênção, o seu coração vai se regozijar no Senhor e a sua força será exaltada. Você nem sabe a força que Deus pode dar para a tua vida, para você conquistar. Você nem sabe o que Deus
tem para a sua vida, porque a palavra de Deus diz que assim como o céu é mais alto que a terra, assim o pensamento de Deus é maior que o teu pensamento. Vocês viram a projeção dele? Era terminar de pagar o quê? Em dezembro. Mas Deus já falou, não, isso é a sua previsão. Eu vou mostrar que sou eu na sua vida. E ele encerrou agora, já em julho, para mostrar que foi a mão de Deus junto com eles. E eu quero te dizer, a força do Senhor na sua vida será exaltada. E o regozijo virá para o teu coração. A Ana, ela viveu esse milagre. Depois que o quê? Ela resolveu vir para o altar. Que ela resolveu se curvar ao Senhor. E não ficar presa ao choro, não ficar presa às palavras contrárias, e você vai ver mais junto comigo. Diz então, a parte B ainda do versículo 1, que ela se sobressaiu sobre os seus inimigos, porque ela se alegrou na salvação do Senhor. Olha o que ela diz, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. O que acontece? Ela se sobressaiu sobre os seus inimigos. Os inimigos diziam para ela, Ana, você não vai ter filho, você não vai conseguir. Os inimigos diziam para o casal, do que adianta? Para que se sacrificar tanto? Como que você vai cometer uma loucura dessa? Como que você vai conseguir? Os inimigos, eles o quê? Vêm com as palavras de desânimo, de abatimento, vêm te oprimindo, vêm para te desfalecer, para você não lutar pelos seus objetivos, mas o que vai acontecer? Você vai se sobressair sobre os seus inimigos. Por quê? Porque você vai se alegrar na salvação que Deus vai te dar. Você vai se sobressair sobre os seus inimigos. As palavras, as sentenças, as maldições, as maledicências, os julgamentos ao teu respeito, olha, não significarão nada. Você passará por cima. Por isso que Jesus fala, você pisará o leão e o áspide. Sabe o que é isso? É a serpente, é o veneno na tua caminhada. Não vai te parar. Ana, o que aconteceu? Ela está dizendo, a minha boca se ri dos meus inimigos, porque eu me alegro, Senhor, na tua salvação. E eu quero declarar em nome de Jesus, outrora Ana chorava, e ela chorou muitos anos. Você vai ver daqui a pouquinho, e ela há muito tempo até brigava, ficava condenando e de mal com Deus, mas ela resolveu ter a atitude certa de vencer o choro e não chorar mais a sua dor na depressão, no isolamento, mas no altar. E no altar ela encontrou a cura e ela se sobressaiu sobre os seus inimigos. Todos que esperavam a sua ruína, todos que esperavam a sua derrota, todos que esperavam a sua morte, todos que esperavam a sua queda, agora ela se sobressai. Eles têm que assistir que ela foi vitoriosa. Por quê? Porque ela se alegrou no Deus da salvação. E você vai se alegrar no poder do teu Deus na tua vida, no Deus que te salva, no Deus do impossível, no Deus que tem poder de mudar a sorte da tua vida e fazer e trazer o sobrenatural para a tua vida em nome do Senhor Jesus. Terceira bênção de Ana, ela firmou sua casa, ela solidificou a sua casa. Vejamos o versículo 2 de 1 Samuel. Olha o que ela declara. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Queridos, a vida de Ana estava desabando. Porque na antiguidade, quando uma mulher não podia ter filhos, ela era julgada, ela era condenada, ela era zombada. O matrimônio dela era prejudicado. A vida de Ana, a
casa de Ana estava afundando, mas agora ela se encontrou com a rocha. E ela declara, não há rocha nenhuma como o nosso Deus. E o Senhor quer trazer essa bênção sobre a sua vida, firmar sua casa, solidificar sua vida. Eu não sei que área está afundando. Você pode estar dizendo, olha, eu estou prestes a acabar com tudo. Eu estou vendo minha vida ruindo. Eu estou vendo minha vida indo pelo ralo. Mas eu quero te dizer hoje, você tem esse encontro com o teu Deus, o Deus da tua salvação. E Ele vai firmar a sua casa. Não mais sobre areia, não mais sobre sentimentos, emoções, situações, mas a sua casa vai ser firmada sobre a rocha que não tem igual, a rocha que é o nosso Deus. Ana teve sua vida solidificada. Ela que estava com a vida, realmente o casamento indo pelo ralo, mas agora ela diz que o Senhor firmou sua casa, que o Senhor é a rocha. E Jesus falou o que para nós? Para nós construirmos a nossa vida não sobre areia. Porque na hora que vem o vento, na hora que vem a tempestade, na hora que corre o rio, o que acontece? Aquela casa despenca. Mas quando aquele que constrói sobre a rocha, aquele que constrói sobre Deus, pode vir vento, pode vir tempestade, pode o rio subir, mas a casa permanece inabalável. Agora, a vida de Ana estava não mais por um triz de ruir, de se acabar. O casamento dela não estava mais por um triz de ruir. Não, agora ela estava firmada sobre a rocha. Ela venceu aquilo que eram as suas dores e encontrou em Deus a sua fortaleza. Enquanto você se firmar nas tuas emoções, a tua vida estará o quê? Sobre a areia. Enquanto você se firmar nas suas sensações, a sua vida estará o quê? Sobre a areia. Enquanto você se firmar sobre os seus pensamentos, a sua vida estará sobre a areia. Mas quando você se firmar no poder do teu Deus, de te salvar, de mudar tua sorte, a sua vida estará firme sobre a rocha. E não haverá vento, não haverá tempestade, não haverá contrariedade mais que vai balançar a tua vida, porque os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Você vai ficar inabalável, mas está vindo o vento, e você inabalável. Mas veio a má notícia, e você inabalável. Mas veio a situação contrária, e você permanece firme. Por quê? Como Ana, você vai dizer, não há santo como o Senhor. Vão dizer para você, procura o santo tal. Vai lá no santo casamenteiro. Vai lá no santo tal. Não há santo como o Senhor. Ele é santo, santo, santo. Porque não há Deus além dele. Não há rocha nenhuma que eu conheça. Não há rocha como o meu Deus. É Ele que vai te firmar. É Ele que vai solidificar. É Ele que vai te estruturar. É Ele que vai fazer a sua vida prosseguir de forma estável. Em nome do Senhor Jesus. Quarto lugar. Você vai ver que Ana, versículo 3, ela venceu as palavras orgulhosas e arrogantes com a sabedoria e justiça divina. Então isso de virem palavras orgulhosas, palavras arrogantes para cima de você, é algo próprio do mundo. Vocês viram o que eles disseram? Quantas palavras? Palavras arrogantes, que são palavras que te diminuem, para que você se torne o quê? Alguém inferiorizado, se sentindo um coitado, se sentindo incapaz, se sentindo um derrotado. O que diz então? Que ele venceu essas palavras orgulhosas. Olha o que fala aqui, ela venceu e eles venceram. Olha o que diz, não multipliqueis palavras de orgulho.
nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e Ele pesa todos os feitos numa balança. Ah, querido, enquanto está vindo palavra orgulhosa, enquanto estava vindo contra Ana, palavras arrogantes, vindo sobre ela, mas agora ela aprendeu que nenhuma palavra arrogante, soberba, poderia, com a sabedoria e com a justiça divina, porque enquanto estavam vindo as palavras arrogantes, as palavras orgulhosas sobre eles, o que acontece? Deus estava pondo na balança, põe na balança, porque Deus é sábio e Ele é aquele que traz a justiça sobre os seus, e Deus está falando para você hoje, não multiplique as palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes das bocas daqueles que têm falado contra a tua vida, não multiplique essas palavras. Como assim? A pessoa vai lá, ela te lança sentenças, a pessoa vai lá, cheia de soberba, quer destruir tua alma, e você multiplica isso na sua vida, você multiplica essas palavras. Mas o que a palavra diz aqui que Ana fez? Ana começou a não multiplicar mais e declarar aos arrogantes para não multiplicarem mais suas palavras arrogantes sobre ela. E eu quero declarar na tua vida, em nome de Jesus, todas as palavras arrogantes que se multiplicam em filhos, em pais, em avós. Ah, queridos, porque muitas vezes a palavra de Deus diz que os inimigos dos homens seriam os da própria casa. Então muitas vezes, sim, é da própria casa que pode vir. Afinal o diabo sabe que se ele usar um desconhecido, é fácil você o quê? Repelir. Se ele usar alguém que não é importante para você, nem sente, você só descarta. Mas o que diz? Muitas vezes o inimigo do homem estará na sua própria casa, porque o diabo vai usar pessoas que têm o quê? O alcance no teu coração, que te machucam, que têm influência sobre os seus sentimentos. Mas o Senhor está te dizendo, em nome de Jesus, não deixe estas palavras arrogantes, persuasivas, prevalecerem sobre a tua alma. Por quê? Porque o que vai pesar na tua vida é a justiça e a sabedoria de Deus, em nome do Senhor Jesus. Então o que vai acontecer? Você vai viver a grande sabedoria, a graça divina. Você vai viver aquilo que é a justiça divina, porque Deus pesa tudo na balança. E Deus vai pesar o quê? Pesar o teu esforço. Deus vai pesar o quê? Vai pesar aquilo que é a sua tentativa de acertar, o seu esforço de fazer o melhor. Deus vai pesar na balança e você vai colher o fruto das suas ações. E eu profetizo em nome de Jesus que você vai se sobressair contra toda palavra orgulhosa, arrogante que veio para abater a tua vida. Você vai vencê-las em nome do Senhor Jesus, como Ana venceu. Para de multiplicar. Aí você vai lá, você ouve aquilo, aí você chega na sua casa, aí você multiplica sobre o seu filho, você multiplica sobre a sua parentela. Sabe o que acontece? Eu recebi essa palavra sobre mim, essa palavra que eu não sou capaz, essa palavra que eu sou um infeliz, essa palavra que eu sou um desgraçado, essa palavra que eu não vou dar certo. E você vai lá e você multiplica. Está quebrado da tua vida, em nome de Jesus. O teu Deus está com você, se apega a Ele. Ana não queria mais ouvir nada, a não ser o que vinha do altar. E a palavra de Deus para a tua vida é, lembra que nós vimos, nós somos da descendência de Abraão. Eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Você não tem nem que contaminar o coração, porque é Deus quem cuida da tua alma, da tua vida, em nome do Senhor Jesus. A quinta vitória de Ana, você vai ver no versículo 4. A arma forte contra ela foi quebrada, e na fraqueza ela foi fortalecida. Olha, isso é o cântico de Ana ainda. O arco dos fortes é quebrado,
porém os débeis são cingidos de força. Ana se sentia fraca. Ana era alguém que ela sabia, olha, eu não tenho realmente muitas condições. Vocês viram como o casal disse, né? Nós não tínhamos condições. Na nossa condição, nós teríamos que o quê? Ficar aqueles 26 anos pagando aquele apartamento. Afinal, quando fizeram o financiamento, ajuntaram rendas que na verdade eles não podiam contar, mas só podiam contar com o próprio salário. Mas sabe o que acontece? É a palavra de Deus se cumprindo. Porque Deus, o quê? Ele quebra o arco forte. E ele, o quê? Aos débeis, ele dá força, ele cinge de força. E sabe o que acontece? Você pode se sentir fraco. Você pode se sentir incapaz. O mundo pode te limitar. Pode te colocar em situações que tentem deter tua vida. Mas Deus está falando para você hoje que aos débeis, o que são os débeis? Aos fracos, Deus cinge de força. Deus é quem vai te fortalecer. E sabe o que é o arco do forte? A arma daquele que era capaz. A ferramenta daquele que era competente vai quebrar. E na verdade, aqueles que eram fracos é os que vão ser cheios de força. Então eu quero te dizer em nome de Jesus, não é a força humana, não é a capacidade humana, não é o poder do mundo, mas é o quê? É a fé que vai fazer a diferença. E fez a diferença na vida de Ana. O arco do forte foi quebrado. Ah, querido, aqueles que se julgam capazes, aqueles que se julgam aptos, aqueles que dizem, eu posso, todas as ferramentas deles são quebradas, porque a vida deles está sobre a areia. Mas você que diz, Senhor, eu sou um pobre pecador, eu preciso da tua graça, eu quero o teu favor, eu preciso da tua misericórdia, Deus vai te encher de força, e você vai vencer nesta batalha, em o nome do Senhor Jesus. Sexta bênção de Ana, a sorte dela foi mudada. Olha o versículo 5. Os inimigos que antes eram prósperos, agora eles estavam na escassez. E os que tinham muito, agora estavam sem vigor. E ela que nada tinha, agora alcançou 7 vezes mais. Olha o que diz aqui. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão. Mas os que andavam famintos, não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos. E a que tinha muitos filhos, perdeu o vigor. Sabe o que aconteceu? Lembra de Ana? Ela andava, ela era provocada, ela era irritada. Toda vez que ela subia para a casa de Deus, acontecia coisas o quê? Para amargurar a alma dela, para ela chorar. Chegou um momento que ela só chorava e não queria nem comer mais. Tanta amargura, tanta tristeza. Mas quando ela foi para o altar, ela se quebrantou para Deus, a sorte dela mudou. Aqueles que tinham muito pão, agora estavam se alugando, se vendendo para ter um pouquinho de pão. Aqueles que tinham fome, agora estavam supridos. E até ela que era estéril, agora já estava com 7 filhos. E aquela que tinha filho e zombava dela e ridicularizava ela, agora estava sem vigor. Sabe por quê? Porque o mundo gira. E Deus está falando para você hoje em nome de Jesus Cristo, aquele que crê em mim, a sorte dele vai ser mudada. A sua sorte vai ser mudada. Porque você está diante do altar, porque você está esperando na força do Todo-Poderoso, porque você está buscando o favor de Deus, a sorte vai mudar, o mundo gira, e o que acontece? Aquele que não tinha, hoje vai ter, aquele que não podia, agora pode. Por quê? Porque é Deus na tua vida, que não nega bem algum aqueles que o buscam. O Senhor é aquele que acrescenta bênçãos sem nenhuma dor. E eu declaro na tua vida, você vai viver essa bênção. A sua sorte vai ser mudada.
Ah, pastora, mas você não sabe, você não imagina. A situação, olha, do outro lado é tão forte. A situação do outro lado é tanta capacidade, é tanta condição. E eu, nenhuma. Ah, querido, só espera no Senhor. Só ame ao Senhor. Só ande com Deus. Por quê? Porque aqueles que eram fartos, a vida deles está sobre a areia. Amanhã, eles podem não ter nada. Mas você não vai sofrer fome nunca, porque a palavra de Deus promete, nunca vi um justo mendigar um pão, e nem a sua descendência. E aquela que era a que tinha filhos e zombava de Ana, agora ela perdeu o vigor. E Ana, que era só chorava e andava depressiva, agora ela está com 7 filhos a andar e correr. Em nome de Jesus, Deus vai mudar a tua sorte de uma forma que a tua alegria, o teu vigor vai retornar, a tua energia vai retornar. Você pode estar dizendo, eu não sou quem eu era, eu não posso como eu podia, eu não tenho a condição que eu já tive, mas Deus está falando, se você estiver diante de mim, se você esperar em mim, se você aguardar em mim, se você acalmar o teu coração diante da minha presença, a tua sorte muda, o teu vigor renovado será, porque eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto, ressuscitará. Aleluia! Hoje, você pode estar morto, morta, mortinha, só você sabe. Estou sem fé nenhuma, estou mais seco do que um deserto. Estou para lá de Bagdá. Hoje, você pode estar se dizendo assim, mas porque você está diante do altar, assim como Elias era visitado pelo anjo, e o anjo colocava o pão e a água e dizia, come desse pão e beba dessa água. E Elias continuava querendo dormir. Elias continuava querendo ficar isolado, fechado no seu mundinho. E o anjo, que é o mensageiro, vinha de novo e dizia, come desse pão e bebe dessa água. E ele comia e bebia contra a vontade. E ele só pedia a morte, porque ele não via mais expectativa de futuro. Mas então o anjo falou, come e bebe dessa água, porque a tua jornada será longa. E sabe o que aconteceu com Elias? Ele andou mais de 6 meses, só debaixo daquela palavra. A motivação foi tão grande, a força que ele recebe é tão grande. E eu quero te dizer, Deus pode restaurar a tua força, teu vigor, tua energia, porque os que esperam no Senhor, o que diz a palavra? Eles são renovados como águias. Em nome de Jesus Cristo, e o Senhor há de renovar tuas forças, como Ele fez com Ana. E ela pode dizer, olha, aqueles que eram fartos, agora eles estão atrás de pão. E quem estava com fome, agora não tem mais fome. Quem era estéril, agora está com 7 filhos. E quem tinha o filho, agora está sem vigor. Mudança de sorte. Olha para a tua vida hoje. Quanta coisa na tua vida. Que você disse, você pode olhar para trás e falar, olha, ontem eu não tinha nada. As pessoas tinham tanto, eu não tinha nada. Mas de repente hoje, essas pessoas não têm nada. E eu tenho o suficiente em Cristo Jesus. Pode ver, olha para trás. Muitas vezes você olha para trás para lembrar-se das dores, mas olha para trás, porque os que esperam no Senhor, eles serão renovados. E ainda que você pense que está morto, ainda que você pense, cheguei ao fim, ainda que você diga, acabou para mim, ainda que você queira se isolar no choro e na lágrima, como Ana por um instante quis, você vai ver o quê? Que Deus, Ele repentinamente faz o sol brilhar de novo, de repente você está cheia de ânimo, vai ter projeto novo, vai ter expectativa nova, vai ter vida em abundância em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Amém? 7ª bênção de Ana. Você vê no cântico dela, agora o versículo 7 e 8.
ela reconheceu a soberania de Deus. Sabia que muitas vezes é isso que falta em nós? Nós reconhecermos a soberania de Deus. Olha o que diz aí. Versículo 7 e 8 está aqui no telão. Ela diz: o Senhor empobrece e o Senhor enriquece. O Senhor abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Sabe o que é isso? É reconhecer a soberania. Por quê? Porque por um tempo ela estava humilhada. Por um tempo ela estava realmente, sabe, sendo o quê? Como disse aí no versículo 7, ela estava abatida. Mas o Senhor abate, mas o Senhor também exalta. O Senhor, Ele empobrece, mas o Senhor também enriquece. E eu quero que você hoje reconheça a soberania de Deus. Deus tem poder sobre a tua vida. E se você está vivendo condição de humilhação, se você está vivendo situação de abatimento, de perda, de prejuízo, de dano, reconheça a soberania, porque o Senhor é aquele que permite que você seja humilhado, mas o Senhor também é aquele que pode te exaltar. O Senhor é aquele que permite sim que você passe pela escassez, mas Ele também é aquele que tem poder de te enriquecer. Ele levanta o pobre do pó, do monturo Ele ergue o necessitado e o faz assentar em tronos. E eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida. Reconheça a soberania de Deus. Agora os olhos de Ana se abriram. Ela entendeu: ah, Senhor, o Senhor realmente humilha, porque eu passei humilhada aquele tempo todo. E você vai entender daqui a pouco muito do que acontecia no coração de Ana. Você vai entender, porque muitas vezes a palavra diz que o Senhor nos leva ao deserto para nos falar ao coração. Porque, queridos, nós somos conhecidos na hora da luta. Você vai saber quem você é na hora da luta. E muitas vezes Deus nos leva ao deserto para provar o que está no nosso coração. Você quer saber quem você é de uma forma rápida e fácil? Faça um jejum forte. Faz uns 2 dias de jejumzinho. No segundo dia você já está aparecendo assim, todo o seu eu. Ou você vai manifestar, né, uma arrogância, ou você vai manifestar, né, uma ira descomunal, ou você vai manifestar uma inclinação para ser uma pessoa odiosa, ou o que há de mal no seu coração. O que acontece? Naquela escassez, privação de alimento é manifesta. E sabe o que acontece? Por quê? Porque o deserto mostra o que há em nós. E eu quero dizer para você em nome de Jesus, às vezes você passa por situações difíceis na sua vida. Por quê? E essas situações se repetem porque na verdade você sempre manifesta a mesma deformidade naquela área de dificuldade. Ah, toda vez que falam comigo assim, eu fico louco. Aí eu quebro tudo, aí eu me torno violento, ou eu xingo, ou... Então, aí você vai, se conserta, tal, passa algum tempinho, a situação se repete direitinho, e você o quê? Age igualzinho de novo. Por quê? Você ainda não entendeu. Comece a ter atitudes diferentes nestes desertos, nessas dores da sua vida, nessas solidões da sua vida. Comece a ter uma atitude diferente e você vai ver o quê? Que você vai vencer. Elas não vão mais se repetir e o diabo não vai ter mais interesse em trazê-la para a tua vida, porque você não vai cair mais naquilo que são as malignidades do inferno, em nome do Senhor Jesus. Eu me lembro de um caso de uma mãe, e essa mãe, ela dizia: minha filha, ela se afastou de mim. Minha filha se afastou de mim, e no momento que eu mais precisava, essa minha filha, ela me abandonou e foi embora.
E um dia eu tive uma conversa com essa filha. E a filha dizia, não, de forma nenhuma eu deixaria minha mãe. Mas é que minha mãe me amaldiçoava tanto, tanto. Cada minuto eu estava lá para ajudá-la e ela ficava só me amaldiçoando, que eu não aguentei. Eu fui embora. E aí, então ela disse, agora, de novo, ela vai precisar que eu esteja lá. E ela ainda não entende que foi aquela atitude dela que me afastou dela. Enquanto ela não reconhecer que o que me afasta dela é aquele hábito dela, ela vai continuar repetindo aquela mesma atitude e eu realmente não suporto mais. Eu quero que você entenda hoje, reconheça a soberania de Deus. Em nome de Jesus, Deus é aquele que quer o quê? Te exaltar, e Ele tem poder de te enriquecer, Ele tem poder de fartar a tua vida. Então, em nome de Jesus, se curve diante da soberania de Deus, em nome de Jesus. Eu me lembrei de um episódio agora, que até comigo e com o Daniel, nós éramos noivos, e a gente brigava, eu brigava muito tal com ele, E chegou um dia que ele falou, não aguento mais. E foi embora. Mas eu chorava em casa. E eu orava, meu Deus, mas o Senhor sabe, meu pai, ai, tal. E eu chorava no banho assim. E Deus falou assim para mim, aquilo que é o crisol, ele purifica o ouro. E aquilo que são as batidas, né, de um cinto, é um provérbio que fala, purifica a alma. E eu peguei, chorava, queridos, eu acho que fiquei uma semana chorando. E aí um dia, nós estávamos num culto, né, eu com uns amigos meus, e aí se levanta um profeta de Deus mesmo, uma mulher de Deus, e aí ela fala assim da parte do Senhor. Quando você aprender um versículo de Daniel, quando você reconhecer a soberania de Deus, que é Deus que reina sobre a terra e o céu, então tudo lhe será restituído. Porque eu queria as coisas do meu jeito, eu queria que as coisas fossem exatamente da minha forma, e Deus falou, não, dessa forma não. Enquanto você não reconhecer que sou eu que reino, você não será restabelecido. É um versículo de Daniel. E ali eu chorei mais ainda, mas foi a hora o quê? Que meu orgulho caiu por terra, que toda aquela minha soberba ali eu abri mão, toda aqueles ciúmes doentio, eu joguei por terra, e não passou 2, 3 dias, ele voltou, e nós nos reconciliamos, e em pouco tempo nós casamos. Sabe por quê? Porque Deus reina. Não é do seu jeito. As coisas não têm que ser da sua forma exatamente. Lembra o que Deus mostrou para Ana? Ele é a tua rocha. Ele quer direcionar a tua vida em nome de Jesus. 8º lugar. Ela aprendeu que o caminho dos fiéis, versículo 9, são guardados. Mas os perversos silenciam na escuridão, porque ninguém prevalece pela força. Olha o que ela declarou, é o cântico de Ana ainda. Ele é o que guarda os pés dos santos. Então os caminhos dos servos do Senhor são guardados por Deus. Porém os perversos, eles silenciam nas trevas. Então hoje, muita gente que você vê que tem um coração mau a teu respeito, que tem um coração ardiloso a respeito da tua vida, não se preocupe, nem bata a boca. Por quê? Porque os perversos, o que é perverso, querido? É o que tem um coração mau. Eles vão emudecer nas trevas. Porque o homem não prevalece pela força. Hoje a pessoa pode ser forte, hoje a pessoa pode ter, mas o que acontece? Ninguém prevalece pela força, mas o caminho dos que são fiéis a Deus, Deus vai guardar o teu caminho, porque assim como o céu é mais alto que a terra, o meu caminho é mais alto que o teu caminho. Então Deus, Ele vai guardar o teu caminho. Ah, mas é com luta, é com choro, sim, a porta é estreita, estreito e apertado
apertado é o caminho que conduz à salvação, e são poucos os que entram por ele. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, muitos entram por eles. Mas eu quero te dizer, o caminho do perverso vai emudecer nas trevas. Ah, querido, quem tem um coração sujo, contaminado, precisa se limpar, precisa liberar-se, precisa perdoar, porque o coração perverso do que quer o mal alheio, que deseja o mal alheio, o que vai acontecer? Ele vai acabar sendo emudecido, a pessoa vai ter que silenciar a força na caminhada dela, mas aquele que espera no Senhor vai ser guardado. E passa o tempo, mas você está em pé. Ah, mas pastora, mas eu estou em pé, mas eu estou tão fraca. Ah, mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome, e é assim que o Senhor te quer. Não é a rapidez, mas é a constância, é a perseverança, e você vai até o fim, em nome do Senhor Jesus. Ana aprendeu isso. O Senhor, Ele guarda os pés dos que confiam nele, em nome de Jesus. E última bênção de Ana, ela confessou, e agora que entra a parte que você vai entender muito de Ana. Ela confessou que quem contende com Deus é quebrado, pois ele é o juiz. Mas aos ungidos, Deus aumenta o poder. Versículo 10. Olha o cântico dela e guarde isso no seu coração. Olha a confissão dela. Quem contende com Deus é quebrado, pois é ele o juiz. Mas aos ungidos, Deus aumenta o poder. Olha o que diz. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra. Dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Queridos, entende? Tem muita gente que fica brigando com Deus. Ana, provavelmente, ela era essa pessoa que passou muitos anos, na verdade, contendendo com Deus. Ah, por que que o Senhor faz isso comigo? Por que que eu tenho que passar por uma coisa dessa? Por que que eu não posso ter filho? O Senhor não me deu. O Senhor tanto que ela começa até a acusar, né, o marido, e fica uma brigada, uma contendaiada. Por quê? A Bíblia fala o quê? Depois, por fim, ela entende. Quem contende com Deus é quebrantado. E sabe o que acontece? Há muito hábito disso, a pessoa não entender, e ela entra em luta com Deus, ao invés de ela o quê? Se render a Deus. Talvez você pode dizer, ah, mas Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Não, você precisa entender aí. Antes de Jacó vencer a Deus, Jacó foi vencido por Deus. Eles estavam ali no val, e Jacó querendo, eu quero minha bênção, eu quero minha bênção. E lá lutando, o anjo do Senhor só encostou assim, quebrou o osso dele. Só para você ter noção. Aí ele, eu quero minha bênção, você não vai embora se não me abençoar. O anjo do Senhor só falou para ele, qual o seu nome? Aí ele, eu sou Jacó. Jacó significa enganador. E ele teve que confessar. Eu sou um enganador. E ele era mesmo. A vida inteira um suplantador, um enganador. Enganou pai, enganou irmão, enganou sogro. E a vida dele foi um engano só. Mas agora, ele então se abre para Deus. Ele se deixa vencer por Deus. E ele confessa, eu sou um Jacó. E aí o anjo do Senhor, que na verdade se tratava do próprio Senhor, fala para ele, você não vai se chamar mais Jacó, você vai se chamar Israel. E naquele momento que ele recebe esse novo nome, que ele é mudado ali pela mão do Senhor, pela boca do Deus eterno, é a hora então que ele tem a vitória da parte de Deus. Então esse hábito de você lutar com Deus está errado. Você não tem que ficar brigando com Deus. Porque sabe o que diz Isaías 45:9? Isaías 45:9, pode colocar aí, diz
que quem contende com Deus é um caco entre os cacos. Olha só. Ai daquele que contende com o seu Criador. Não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Ah, querido, em nome de Jesus, não vá pelo caminho de contender com Deus. Vocês viram o que Ana confessou? Quem contende com Deus é quebrantado, é quebrado. Mas aquele que o quê? Se enche de poder, ele o quê? Aquele que é ungido, ele vai receber o quê? Ele vai ser exaltado. E eu quero te dizer, quando Ana foi para o altar e buscou a unção, buscou o quebrantamento, buscou ali se render, o que aconteceu? Ela foi exaltada e a sorte dela mudou. Então eu quero te dizer, se você estava brigando com Deus, se você estava discutindo com Deus, por que eu tenho alça? Por que eu não tenho alça? Como uma senhora, numa época da nossa vida, nós encontramos uma senhora que ela estava milionária, literalmente, queridos, não é acréscimo nenhum, milionária. Ela podia comprar o carro que ela quisesse. Ela tinha cerca de 2 salários ainda, todo ano, todo mês, normalmente, fora a aposentadoria, mais outro salário. Tinha os filhos todos formados, tinha os filhos todos casados, todos com casa, todos já com carro. E ela o quê? Ficava dizendo, que coisa é essa? Por que eu nasci desse jeito? Por que eu tenho esse cabelo? Por que quem foi esse maldito da minha família que fez isso comigo? Olha, para quê? Por que eu não tenho mais oportunidade? Oportunidade de quê? Já era uma senhora, milionária. Queria mais o que da vida, gente? Com um carro que quisesse, bem casada, com os filhos, tudo formado para a vida, mas estava ainda contendendo com Deus. Está quebrado da tua vida toda ingratidão, toda insatisfação, toda autodestruição. Está quebrado da tua vida, os seus olhos vão se abrir e você vai enxergar o que Deus tem feito na tua vida em nome de Jesus. Para de brigar com Deus, para de brigar com Deus. Se renda ao Senhor, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e Ele no devido tempo te exaltará. Quando Ana saiu da condição de autocomiseração e foi para o altar, se lançou, fez um voto. Ah, querido, a vida dela mudou e tua vida vai mudar. E tudo isso está sobre você hoje em nome de Jesus Cristo. O seu coração vai ser alegrado em nome de Jesus. Deus vai renovar a tua força em nome de Jesus Cristo. Deus vai fazer você prevalecer sobre os seus inimigos, porque você espera na salvação do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, você vai vencer as palavras orgulhosas, as palavras arrogantes, com a sabedoria de Deus na sua vida, não com bate-boca, não com xingamento, não com agressão, não, você vai vencer as palavras arrogantes com a sabedoria de Deus, em nome de Jesus. A arma forte contra você vai ser quebrada e na tua fraqueza Deus vai te fortalecer. A sua sorte vai mudar, 100% vai mudar e você vai ver que você não terá mais a mesma vida de antigamente. Em nome de Jesus, você vai reconhecer a soberania de Deus. Deus, o Senhor reina, o Senhor faz como lhe apraz, o Senhor que é Deus, eu aceito, eu me submeto, como Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei ser rico, eu sei passar privação, eu sei ter muito, eu sei ter pouco, eu posso tudo naquele que me fortalece em nome do Senhor Jesus. Deus vai guiar os teus caminhos e você não vai ser emudecido no fim da tua caminhada. Ah, tem gente que hoje passa pela tua vida e grita tanto e fala tanto e diz que é tanto, mas eles serão emudecidos. A vida os calará. Ah, a vida mesmo os calará,
mas você, porque espera no Senhor, será bem-sucedido em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém? Nós vamos ficar em pé no nosso lugar e nós vamos orar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu profetizo que essas nove vitórias de Ana estarão e já estão sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu estou vendo aqui se eu acho exatamente o versículo que Deus falou comigo na ocasião que eu achava que as coisas tinham que ser da minha forma, que a minha vida, e eu achava que eu podia dominar sobre as pessoas ao meu redor, e Deus deixou bem claro para mim que é Ele que reina. Eu quero que você feche os seus olhos, em nome de Jesus, e você fale com o Senhor agora, que você possa viver essa bênção de Deus, em nome de Jesus, essas nove bênçãos do Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, aleluias. Em Provérbios 17:3 fala, o crisol é para a prata, o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. O Senhor é aquele que prova o coração. Então muitas vezes você está passando pelo fogo, passa pela fornalha, porque é para queimar esses hábitos ruins do teu coração, do teu linguajar, do teu falar, do teu sentir. Essas fornalhas, você percebe que toda vez que você age de determinada maneira, acende uma fornalha, acende uma confusão. Em nome de Jesus, deixa o Senhor hoje lapidar a tua vida. Quantos anos Ana demorou para ter a sua vitória? Mas o dia que ela parou de brigar com Deus e ela se rendeu ao Senhor,